Ai, vamos lá. Eu enrolei tanto pra começar a gravação desse vídeo que eu nem sei se vai dar certo do jeito que eu tô pensando. Eu tô usando esse celular como microfone só pra ver se melhora um pouco a qualidade do áudio até eu conseguir comprar um microfone mesmo. Eu espero que seja bem breve, bem em breve. Mais uma vez eu não faço ideia se o vídeo Eu não faço ideia se o vídeo tá enquadrado ou não. Mas eu também demorei muito pra gravar esse vídeo. Eu montei esse cenário aqui há muito tempo, só que eu fui editar outros vídeos e tudo mais e ficou aqui. Eu tô testando cenários ainda. Eu vou ir testando com o tempo, iluminação também. Eu não sei muito sobre, mas o vídeo de hoje, ele é mais um bate-papo em si de coisas que vão vir na minha cabeça. Ele não tem roteiro, ele vai literalmente ser tudo que vier e me dá vontade de falar, mas obviamente vai ter um tema específico. E o tema de hoje é sobre por que a gente não se deixa sofrer mais. Bom, hoje em dia parece que ficar triste ou sofrer virou uma espécie de pecado capital. Ou algo que você não pode fazer de jeito nenhum, porque é muito errado. Você sempre tem que estar performando uma felicidade que às vezes é inexistente. E a gente não se permite mais sentir os momentos ruins. Quantas vezes você já não tava chorando e alguém chegou em você e a única coisa que a pessoa soube te falar é: não chora, para de chorar. Só que você já parou pra pensar que às vezes o que essa pessoa precisava fazer era realmente chorar? Sabe? Chorar às vezes pode aliviar muita coisa. E nem sempre o choro, ele é de tristeza. Às vezes o choro da pessoa pode ser um choro de alívio, um choro de felicidade, mas ela não vai querer deixar isso explícito pra você. A gente sempre tende a colocar essa ideia do chorar como algo negativo, né? Voltando um pouco mais do gancho de a gente não se permite ficar triste, porque parece ser errado ficar triste, né? Sendo que isso faz parte do ser humano. E do que é o ser humano? O ser humano é feito de emoções. E a gente tem as emoções básicas, né? E uma delas é a tristeza. Então, tipo assim, sem essas emoções básicas, meio que a gente não sobrevive. Você já pensou se você fosse uma pessoa que não consegue sentir nada? Eu li um livro, eu vou até pegar ele aqui. Cadê ele? Um minuto. É esse livro aqui. Ele chama Amêndoas. E assim, basicamente, esse livro vai contar a história desse garoto aqui, que ele não tem, ou não lembro exatamente, já faz um tempinho que eu li, ele não tem ou tem alguma disfunção na amígdala dele. A amígdala é um dos nossos principais órgãos, assim, que ajuda no processamento, né, das emoções e tudo mais. Se eu estiver falando alguma abobrinha, alguma coisa errada, é porque, assim, eu misturo tantos conceitos que eu aprendo nas aulas de psicologia que, às vezes, eu posso estar misturando as coisas. Então, se eu falei a definição de amígdala errado, você me desculpa. E nesse livro vai tratar muito bem isso. Ao passo que mostra como esse personagem lida com as emoções dele, sendo que muitas delas ele não consegue sentir. Tanto que durante o livro, né, quando vai contando a história, ele fala como a mãe dele ensinava como ele deveria reagir a certas situações. Então, por exemplo, ela dava um exemplo, situação X, como que você tem que fazer? E aí ele tinha, se eu não me engano, eu não sei se eu tô, agora outra abobrinha minha, um caderninho assim que ele tinha. Nossa, eu acho que eu tô misturando com uma série que eu vi. Enfim, só que a mãe dele ensinava pra ele, né? Como ele tinha que reagir a cada vez que ele sentia alguma coisa. Por exemplo, se alguém vem te cumprimentar, você sorri, você fica feliz. Se alguém conta uma piada, você ri. Se alguém cai na sua frente e machuca, você fica triste. Enfim, ajudando ele, né? Nesse processamento das emoções. E olha pra você ver o quanto é importante, né? As nossas emoções na nossa vida. Imagina se você não conseguisse se expressar. Tanto que ao longo do livro, né? A autora vai abordando um pouco mais essas questões. No caso, na narração durante a história, né? E a gente vai acompanhando aí a evolução desse personagem. Eu recomendo muito esse livro. É um livro de uma leitura bem tranquila. É um livro que, assim, se eu tivesse pegado pra ler
mais rápido. Eu tenho certeza que eu teria terminado ele mais rápido, só que eu enrolei muito. Eu tenho esse problema com leitura, de enrolar bastante. Só que pensa então, né? Voltando ao gancho novamente. Se você não sentisse, não conseguisse sentir nada, se você não conseguisse sentir a tristeza, como você faria? Bom, eu acho que todas as emoções, elas são extremamente importantes na nossa vida. E o fato de que hoje em dia parece que ficar triste virou algo errado ou virou algo que não é esperado pelas pessoas, não é esperado você ficar com alguém que tá triste, você permanecer com uma pessoa, ou a gente tá sempre tentando meio que esconder a nossa tristeza, a gente nunca se permite sentir. E às vezes, se a gente se permitisse sentir exatamente tudo que tá acontecendo, por mais ruim que seja, passaria mais rápido. Só que o fato da gente ficar camuflando, né, essa nossa tristeza com outras coisas, seja com comida, isso é uma coisa que eu faço muito, sabe? Descontar as emoções nas comidas. E quando eu tô triste, é uma desculpa pra eu comer. Então, é uma forma. Ao invés de eu pegar e sentir realmente aquilo. Talvez passaria muito mais rápido. Só que não, eu fico postergando o meu sentimento com a comida. Ou às vezes pode ser com drogas, ou álcool, ou redes sociais, pornografia. Enfim, existem milhões de formas de você fugir do que você tá sentindo. Óbvio que tem casos que essa tristeza, ela é contínua e ela realmente necessita de um tratamento ali psicológico, a pessoa realmente necessita de uma ajuda. Mas a gente deve entender que a tristeza faz parte da nossa vida. E se sentir triste vai acontecer. A gente se sente decepcionado, a gente fica enlutado quando perde alguém. E se permita sentir isso. Eu acho que, ainda mais com as redes sociais, né? Uma vez eu fiz um Reels meio que falava sobre isso, né? Sobre a alta performance que a gente tem. Meio que a gente não mostra os nossos momentos ruins mesmo, sabe? Até porque, eu acho que, assim, é meio esquisito a gente chegar e postar um vídeo nosso chorando horrores porque aconteceu uma tragédia na nossa família. Mas tudo bem, a gente tá ali acostumado a ver as pessoas realmente só felizes. Então a gente fica, ué, tá todo mundo feliz, tá todo mundo sorrindo, ninguém tá triste. Eu sou o problema. Mas a gente sabe que tudo que tá aqui, tudo que tá nas redes sociais, é simplesmente, como eu já disse no meu Reels, um slice of life. É um pedaço da vida. A gente não sabe realmente o que aquela pessoa tá passando, certo? Então, não se compare com a felicidade dos outros. E se permita se sentir triste. Porque se sentir triste é uma coisa totalmente normal e uma coisa totalmente humana. Você não é obrigado a diminuir o que você tá sentindo pra simplesmente poder agradar as outras pessoas que estão ao seu redor. Ou que às vezes elas estão ali incomodadas com a sua tristeza. Porque a gente se sente incomodado. Quando uma pessoa tá triste por muito tempo, a gente sente, a gente começa a sentir. Eu tive uma fase no ano passado em que eu passei um bom tempo bem triste, assim, bem triste mesmo. E eu percebi, né, depois, no caso, o quanto isso já estava refletindo, por exemplo, no meu namoro, no sentido de que o meu namorado só me via triste, sabe? Só que a culpa não era dele, era uma coisa que aconteceu na minha vida e que realmente, assim, eu tive que me permitir sentir aquilo e não performar. Eu tô feliz, tá tudo bem. Não, vai ficar, sabe? Eu passei pelo processo, tô passando por um processo, no caso, um processo de luto. Então, assim, é bem complicado, né? Mas me permiti sentir. Tentei por muitas das vezes correr desse sentimento, correr dessa tristeza. Mas eu acho que ainda mais quando a gente fala sobre, a gente toma maior consciência. Bom, eu acho que eu já falei demais. Eu também não sei se isso vai ficar bom, porque é um vídeo totalmente sem roteiro. É totalmente tudo que eu pensei agora neste exato momento. Mas se você tem algum relato de alguma vez que você deixou de sentir a sua tristeza para poder ser feliz para os outros e não poder deixar outras pessoas chateadas, me conta aqui nos comentários. Porque eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso ou vai passar. Mas
vou falar pela última vez, se permita também sentir a tristeza. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que o áudio desse vídeo realmente tenha ficado bom dessa forma que até eu encontrar um microfone. E também, se vocês quiserem deixar sugestões de vídeo aqui nos comentários, porque eu estou começando agora, então meio que qualquer sugestão que vocês puderem me dar é de grande ajuda. E é isso, um beijo. Bom, eu tive que voltar aqui novamente, porque eu não sei como eu pude esquecer que eu terminei essa semana um livro que fala literalmente só sobre emoções, que é esse livro aqui, Emoção em Terapia, da Ciência Prática. Esse aqui é um livro mais, digamos, para estudantes, só que, se você quiser ler, ele é um livro ótimo. Só no final ali que eu já tava meio... Eu acho que eu tava um pouco cansada da leitura já sobre o tema, aí eu já fiquei meio assim. Mas, num geral, esse livro aqui vai abordar muito bem as emoções e também vários fatores como... Um pouco do que o livro fala. A natureza das emoções, vai definir as emoções, vai falar sobre diferenças individuais, né? Como cada pessoa sente, né? E o porquê disso. Motivação e emoção, o self, autorregulação, regulação emocional, avaliação e reavaliação, afeto positivo e felicidade e neurobiologia das emoções. Então, assim, é um livro que vale muito a pena, se você se interessa por esse assunto. É um livro mais didático, só que muito interessante. E só citando uma parte que eu achei muito interessante, que é a característica das emoções, as leis gerais. A primeira é que uma emoção depende da interpretação que você faz da situação. Ou seja, você literalmente vai ter uma emoção dependendo do que você interpretar daquilo que está acontecendo com você. Então, capaz que algo simples aconteceu, só que é algo que você fez, no caso, você interpretou de forma que fosse um sofrimento muito grande. E outra coisa também que fala aqui é que as emoções raramente são experienciadas em caráter puro, inequívoco e absoluto. Ou seja, a gente literalmente nunca tá sentindo uma coisa só. Não tem como a gente só sentir aquilo. Sempre vai ser uma mistura das emoções, né? Até porque às vezes a gente se sente triste, com raiva ao mesmo tempo, a gente se sente feliz e ansioso, e por aí vai. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo só falando de partes importantes que eu peguei desse livro e que eu acho relevante compartilhar. Então, se você quer um vídeo sobre esse livro aqui, Emoções em Terapia, e no caso vai ser um vídeo sobre emoções no geral, né? Deixa aqui nos comentários. Enfim, agora eu vou realmente finalizar o vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado.